Olá, amigos, agora sim, voltando, estão me ouvindo bem, me vendo bem, tudo certo, né? A gente chega lá, gravação ao vivo é assim mesmo, né? Depois o pessoal da edição corta esses intervalos e para você que é aluno, vai ver a aula ininterrupta, tudo certo? Então vamos lá, pessoal. O que eu estava a falar é o litisconsórcio do artigo 343, parágrafo 4º, ele não é necessário. Por quê? Porque o litisconsórcio do réu que apresenta uma reconvenção não é litisconsórcio necessário com outras partes. Não se admite litisconsórcio necessário no polo ativo. Por duas razões. O autor não pode ter limitado o seu direito de ação de, você não pode ir a juízo porque um terceiro não quer litigar com você. Possível. E dois, um terceiro não pode ser coagido a litigar no polo ativo de uma demanda. Ele pode ser coagido a ser colocado no polo passivo, tudo bem, princípio da inevitabilidade da jurisdição, salvo naqueles casos de imunidade de jurisdição. Mas ele não pode ser colocado no polo ativo obrigatoriamente, tudo bem? Então, no polo ativo, temos hipótese de litisconsórcio facultativo sempre. Então, essa é a hipótese facultativa. Decisão uniforme, né? Unitária ou simples, decisão uniforme para os litisconsórcios ou decisão diferente para os litisconsórcios. Professor, então, um terceiro que está fora da demanda pode ter a sua esfera jurídica atingida por uma decisão num processo do qual ele não faça parte? Pode. Se for um litisconsórcio facultativo unitário no polo ativo, por exemplo, uma demanda reivindicatória, por exemplo, eu e minha irmã somos coproprietários de um imóvel. Eu, pelo 1314, posso pleitear sozinho uma demanda possessória ou uma reivindicatória ou alguma situação a respeito daquele imóvel. E ela será atingida, porque ela é coproprietária. Mesmo que ela não faça parte do polo ativo, seria uma das hipóteses excepcionais de que a coisa julgada atinge terceiros. Bem bacana essas hipóteses, trataremos em aula futura, tá? Seguindo, pessoal. Observação 3. O parágrafo 5º diz: se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto. Então, se estivermos a tratar de uma pessoa que esteja no polo ativo, pleiteando em nome próprio interesse alheio, a reconvenção vai ser formulada também em face, lá na petição reconvencional, em face daquele substituto processual, por exemplo, o MP, que está naquela demanda defendendo o interesse de um incapaz. Então, vai ser formulada, colocada no polo passivo o substituto processual, o MP, na reconvenção, mas também no direito material, eu vou alegar um direito material que eu tenho em face do incapaz, tá? E não em face do MP. Então, eu mantenho a relação estabelecida entre o MP e o incapaz no polo ativo. Eu vou demandar o MP, mas que também vai continuar como substituto processual, defendendo os interesses alheios, os interesses de um incapaz. Tudo bem? Isso é possível. O MP pode defender direitos individuais indisponíveis. Falamos isso em aula de tutela coletiva. Ok. O curador pode reconvir uma pergunta excelente. Isto é, o sujeito que tem um conflito com seu representante, ou mesmo o sujeito preso que não tenha constituído advogado, ou um citado por edital, hora certa que não tenha constituído advogado, vai ser nomeado a ele um curador especial que é o defensor público. Já vimos que esse defensor tem alguns privilégios, pode propor contestação por negativa geral, nem precisa adentrar nos fatos. Mas vamos supor que o defensor fique sabendo, tenha contato ali com o réu, e fique sabendo de alguma pretensão que ele possa formular em face do autor, em reconvenção. Ele pode formular ou não. Pessoal, antes entendia-se, inclusive o STJ, de que não poderia. Ao curador especial, convém o que? Só defender os interesses daquele curatelado. Ele exerce ali o que? Uma representação processual. Ele não está na função de substituto processual, mas sim de representante. Aquela situação em que aquela pessoa titular de direito material não pode autonomamente, sozinho, litigar em juízo. Vai precisar de um representante, o curador.
Então, não poderia, ele poderia apenas defender, tá? E ainda mais, esse curador não pode também dispor dos direitos materiais da parte autora, não pode dispor e nem poderia propor uma reconvenção. Tudo bem, só que no informativo 613 do STJ, já sob a vigência do novo CPC, mas ainda aplicando o CPC passado, mudaram de entendimento. O STJ diz o seguinte, olha, o curador especial, ele tem o objetivo primordial de defender os interesses do curatelado. Tudo bem, mas o que seria defesa? Esse é o ponto. O que seria defesa? E o STJ interpretou ampliativamente esse direito à ampla defesa. E dentro desse direito à ampla defesa, cabe ao curador especial não só repelir os argumentos do autor, as pretensões autorais, mas também contra-atacar. Então, cabe a ele repelir e contra-atacar, podendo propor reconvenção, importantíssimo, porque antes caía em prova dizendo que não podia, e no novo CPC já cai em prova dizendo que pode. Então, realmente é muito relevante esse julgado. A doutrina majoritária dizia que não, agora, no informativo 613, o STJ entende que pode, tá? Dizendo justamente que tal orientação é que melhor se coaduna com o direito à ampla defesa do sujeito. E aí, dentro da expressão defesa, que se encontra a possibilidade não só de repelir, mas de contra-atacar também. Gravem esse julgado, tá? Muito embora tenha aplicado o CPC passado, pode ser aplicado o mesmo entendimento para o CPC atual. É cabível reconvenção em embargos de terceiro? Qual que é a ideia? Antigamente, de novo, o STJ não admitia. Por quê? Porque os procedimentos eram incompatíveis entre si, violando um daqueles 4 pressupostos já falados para vocês. O procedimento tem que ser compatível. Agora, com o novo CPC, tende a mudar. Inclusive, o próprio STJ negou essa reconvenção em embargos de terceiro, mas disse, olha, estamos a tratar do CPC passado. Com o novo CPC, que já estava publicado, isso tende a mudar pelo artigo 679 do CPC, que diz que apresentados embargos segue o procedimento sobre o rito comum. E olha só, se segue sobre o rito comum ele é o mais genérico, é o mais amplo, a maioria dos procedimentos podem correr sobre o rito comum, então seria possível reconvenção em embargo de terceiro. Muito interessante isso daí, vejam só. Não é cabível a reconvenção na vigência do CPC de 73, né? Porque o rito seria incompatível, seria um rito especial, impossível de reconvenção. Depois leiam o julgado. Mas, com o CPC de 2015, os próprios ministros disseram, olha, com o CPC, que altera profundamente a sistemática anterior, passou-se a prever, além da reconvenção em contestação em peça única, a adoção do procedimento comum após a contestação nos embargos de terceiro. Interessantíssimo, veja, os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Então, se segue o procedimento comum, olha, nada mais lógico do que permitir que reconvenção seja apresentado aqui nessa contestação. E aí, tudo leva a crer que passará a ser admitida a reconvenção, tá bem? Se cair em prova, professor, olha, depende. Se perguntar conforme o novo CPC, eu diria que sim, cabe reconvenção, porque o 679 é bem claro, segue sob rito comum, o único óbice que existia anteriormente era a incompatibilidade de procedimento, que não existe mais. Agora, segundo o STJ, devemos aguardar ainda a posição do STJ sobre o novo CPC, tá? Então, segundo o STJ, acho que uma questão não vai ser tão maldosa assim, né? Segundo o STJ, aqui, pelo menos, né, o último julgado sobre isso, em 2018 ainda, mas aplicando o CPC passado, não permitiu, tá bem? Tudo certo? Qualquer novidade, vocês serão avisados. Seguindo, vejam quantas questões derivam, né, da reconvenção, são muito importantes. Interesse de agir agora. Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade do uso desse nome. Contudo, veja, o réu deve manifestar inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa e quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda. O que isso tem a ver com interesse de agir, professor? Tudo. Olha,
Interesse de agir, ele se desdobra, segundo alguns, na necessidade e utilidade. E segundo outros, necessidade, utilidade e adequação. Qual que é o ponto fulcral aqui? Utilidade. Olha, se a mera contestação na demanda originária for útil ao que eu quero, eu não tenho interesse de agir, de propor uma nova demanda, uma demanda autônoma, que é a demanda reconvencional. Então, se numa ação X, repelindo o pleito autoral, eu já fico plenamente satisfeito, eu não posso entrar com a reconvenção sob pena de ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. Tudo bem? Qual que é o caso mais claro? Naquelas famosas ações dúplices. Vamos supor, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. O autor entra isso com essa demanda contra a Fazenda Pública. Veja, a Fazenda Pública é uma ação dúplice. Ela vai o quê? Repelir, não o juiz. Ele está falando que não há relação jurídica tributária nesse fato, mas há relação jurídica tributária. Na própria contestação ela fala isso. Ou seja, ela não pode entrar com uma demanda reconvencional pedindo a declaração da existência de relação jurídica. Claro que não. A mera defesa já é ali, é um cabo de guerra, né, a ação dúplice. A mera defesa já satisfaz o seu interesse, tá? Ação investigatória de paternidade. O réu, o que ele vai alegar? Eu não sou pai. A parte autora fala que é declaratória de existência e eu falando que não. Eu não vou poder entrar com uma demanda reconvencional, ação declaratória de inexistência de relação de parentesco entre ambas as pessoas, negatória de paternidade. Não, porque a própria contestação já é ali útil ao meu interesse. Compreenderam? Tudo certo? Beleza. Então, muito cuidado. Se não for útil, vai ser extinto sem julgamento do mérito, ações dúplices, investigatória de paternidade, etc, etc. E o súmula 258 é admissível reconvenção em ação declaratória, mas, claro, para pleitear outras coisas. Então, esse sujeito que está sendo colocado como pai, ele pode reconvir para pleitear, eventualmente, danos morais pelo abalo moral causado pela propositura da paternidade, ou algum outro fato que, conexo, né? Nós sabemos que na reconvenção, diferentemente do pedido contraposto tem que ser sobre os mesmos fatos. Reconvenção não, podem ser fatos diversos que tenham algum grau de ligação com a demanda originária ou com fundamentos de defesa. Então, maravilha. Eu posso até inovar nos fatos e entrar com uma reconvenção. É bem mais ampla, é possível. Por isso que essa súmula diz que a ação declaratória é possível reconvenção. Mas se for exatamente naquele pleito autoral, aí não, porque a mera defesa, né, a mera contestação já supre o meu interesse. E se o réu não contestou e apenas apresentou reconvenção? É possível impedir o efeito material da revelia? Grandíssima pergunta. Quando da revelia, estudaremos a possibilidade... Revelia é o quê? Simplesmente eu não apresentei contestação. E essa não apresentação da contestação pode, e não necessariamente deve, ela pode gerar alguns efeitos. Efeito material, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e efeitos processuais, desnecessidade de intimação do réu para atos futuros. 2, preclusão, ou seja, não apresentei contestação, já era, precluiu aquelas possibilidades de alegação, salvo quando é admissível excepcionalmente, 342, já falamos, e também possibilidade o quê? Do juiz julgar antecipadamente o mérito, porque se eu não apresentei contestação, aqueles fatos são incontroversos, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito. 355, 356. Mas, professor, excepcionalmente, se eu não contestei, mas naquele prazo eu apresentei reconvenção, e aí? O juiz pode automaticamente dizer que incidem esses efeitos da revelia? Porque eu sou réu, sem dúvida nenhuma. Eu não apresentei contestação, ok. Mas esses efeitos da revelia, sobretudo o material, que é o mais importante, incide ou não? Depende, pessoal. Aí o STJ diz que se nos argumentos trazidos em reconvenção, que são conexos com a demanda originária, e nem com fundamento de defesa, porque eu não apresentei defesa, são conexos com a demanda originária, de certa forma repelir a pretensão autoral, ela pode ser aceita e pode o juiz não
decretar esse efeito material da revelia. Tudo bem? Então, a reconvenção vai servir de maneira importantíssima para impedir os efeitos decorrentes da revelia. Querem ver? Olha aí o julgado do STJ, ainda que não ofertada a contestação, a apresentação de reconvenção na qual o réu efetivamente impugne o pedido do autor pode afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia. Julgado lá de 2014, mas se aplica ipsis literis aqui integralmente ao CPC atual, tá? Muito relevante. E o procedimento, para a gente terminar, no CPC de 73 era apresentado de forma autônoma, já falei, com o novo CPC. O STJ já havia até permitido reconvenção em contestação, mas voltou atrás, então o STJ vedava mesmo a apresentação na mesma peça. E o novo CPC, bem tranquilão, objetivo, de novo, número 3 da exposição de motivos, simplificação, disse que a reconvenção será apresentada em contestação. A única hipótese em que o sujeito não apresenta na contestação suas alegações defensivas é exceção de impedimento e suspeição do juiz e não dos auxiliares de justiça. Auxiliares de justiça também na contestação. Do juiz, peça apartada para ele se defender e o tribunal decidir, tá? Dos demais auxiliares, o próprio juiz vai decidir a suspeição ou não, então não precisa de ser peça apartada. Essa é a grande questão aqui na simplificação na contestação, tá? Como é que estamos em reconvenção? Conseguiram pegar praticamente tudo? E aí, não sendo o caso do indeferimento da reconvenção ou improcedência liminar, o autor reconvindo será intimado para contestar em 15 dias, tá? Tá lá no CPC. E se o réu reconvier contra o autor. E terceiro, o prazo da contestação para ambos inicia-se após a citação desse terceiro. Essa é a ideia. Então, segue praticamente o que ocorre com o autor. O juiz pode indeferir de pronto a inicial da reconvenção ou pode julgar improcedente liminarmente se ele pleiteia algo contrário aos precedentes obrigatórios do novo CPC 332, combinado com o 927. Se não se enquadrar nessas hipóteses, que o juiz já pode extinguir de pronto o processo, pelo menos a reconvenção, antes de citar o réu, ou no caso intimar o autor, ele intima o autor por meio do seu advogado, já vai estar constituído nos autos, para contestar em 15 dias. Bem tranquilo esse procedimento, não tem grandes novidades, tá? Tudo bem? Beleza. E aí, um ponto final é, e esse autor? Vamos supor que agora o autor da demanda originária e réu da reconvenção não contesta. E aí, vai incidir os efeitos materiais da revelia contra ele? De novo, parcialmente, né? Se na demanda originária ele, de certa forma, tiver adentrado em alguns fatos arrolados na reconvenção, não, né? Então, vamos dizer, as manifestações das partes, elas são tomadas no seu todo naquele processo, independentemente se tiver sido na contestação ou na reconvenção, ou na petição inicial, ou na reconvenção, ou na contestação da reconvenção. Pegaram? Então, as defesas as alegações, de maneira geral, são tomadas no seu todo naquele processo, tá? Essa é a ideia, é isso que o STJ diz, conquanto em princípio até poderia ter o efeito material da revelia, ao reconvindo que não contesta, a presunção de veracidade em face da revelia é relativa, tá? Porque eu devo ver o quê? Os autos como um todo, tá? A consequência da falta de resposta à reconvenção não conduz necessariamente à procedência do pedido reconvencional. Eu vejo todas as provas produzidas nos autos e todas as alegações. Maravilha. Terminando, nada impede que o autor reconvindo peça a denunciação da lide, chamamento ao processo, aqui nesse feito, não tem problema nenhum. Após a resposta do autor reconvindo, o procedimento será o mesmo da demanda originária. E aí, aquela ideia de, nas hipóteses do 350 e 351, réplica do reconvinte. Se não for o caso, pode o juiz ou julgar antecipadamente, ou mesmo
proceder à instrução probatória, saneando o feito, designando uma audiência de instrução e julgamento, se possível, a audiência de instrução una, né, para ele resolver duas demandas numa mesma decisão ali, instruir tudo ao mesmo tempo, plenamente recomendável. Ao final, tanto a demanda originária quanto a reconvenção serão decididas conjuntamente na sentença, tá? E aí, como são demandas autônomas, o juiz vai julgar as duas. Diferente de, por exemplo, uma denunciação da lide. Se na denunciação da lide a pretensão do autor for julgada improcedente, na sentença você só considera prejudicada a denunciação da lide. Isso em prova de sentença é bem interessante. Agora, a reconvenção não. Demanda autônoma, o juiz vai julgar as duas, tá? No dispositivo vai ter referência às duas também, tá? Quanto à demanda principal, julgo procedente o pedido. Quanto à demanda reconvencional, julgo improcedente o pedido, etc, etc. Tá bom? E aí, dispositivos diferentes para cada uma delas. Plenamente admissível. É importante treinar isso antes da sua prova de sentença. Mesmo que deduzido em contestação, a reconvenção não perde sua natureza autônoma, como nós já falamos, né? Pode ser julgada diferentemente, pode tramitar autonomamente, enfim, tem absolutamente vida própria a reconvenção. Se a demanda originária ou reconvenção for extinta, sem resolução do mérito, a outra demanda continuar, aí temos uma decisão interlocutória contra a qual caberá agravo de instrumento. Então, essa é a questão, né? As duas tramitam no mesmo passo. Agora, vamos supor que a reconvenção exija uma instrução probatória e a demanda originária não. O juiz já extingue de pronto, sem resolução do mérito, 485, ou mesmo decide parcialmente o mérito ali. O que vai acontecer? Essa prolação da decisão extintiva é uma decisão interlocutória, porque vai haver uma continuação daquele mesmo processo para a instrução da demanda reconvencional. Há uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento. Agora, no final, se houver uma única sentença decidindo ambos os pleitos, principal e reconvencional, temos uma sentença, porque aplica o conteúdo do 485 ou 47 e extingue a fase cognitiva do procedimento comum. Tá? Procedimento comum quando apresentada a reconvenção, ele tramita de modo similar à demanda originária, eles andam juntos, tudo bem? E aí a natureza das decisões prolatadas vai considerar se aquele procedimento foi extinto ou não, tá? Se aquela fase cognitiva foi extinta ou não. E aí cabe agravo de instrumento, doutrina majoritária entende que sim, porque se aplica aqui o 354, a decisão que se refere ao caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, ou seja, demanda originária foi julgada, mas a outra parcela do processo segue, demanda reconvencional, então a decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento. Tá bem? E a reconvenção da reconvenção é vedada, em regra, quer dizer, válida, salvo vedação legal, a maior vedação está lá na ação munitória, já falamos isso, vedada o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Se não for vedada, é admissível, tá? Tudo bem. Questãozinha de prova para a gente já passar para a próxima matéria, ainda dentro da aula de hoje. Apesar de todos os percalços. Vamos lá. Quanto à reconvenção, assinale a alternativa incorreta, MP São Paulo. Pode ser proposta contra o autor e terceiro? Vejam que bacana. Se fosse sob a vigência do CPC passado, não poderia. Como é com base no novo CPC, pode. A mesma ideia daquela questão da DPU, só que com respostas trocadas. Vejam a mudança relevante. Então aqui pode. Não é cabível em ação monitória. Quer dizer, é cabível sim, né? Essa resposta está incorreta. A reconvenção é cabível. O que não é cabível em ação monitória é a reconvenção da reconvenção. Percebam a pegadinha aqui na prova? Pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. De novo, é possível ampliação subjetiva. Se o réu contestar a ação e não reconvir, poderá veicular sua pretensão
em ação própria. Sim, correto? Ah, eu não quero reconvir agora. Eu vou propor depois. Pode. Vai dar livre disponibilidade do réu. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Pode também, porque são demandas autônomas. Tá? Então, MP São Paulo estava tranquilo e agora o réu, ao receber a citação, além de defender-se acerca da lide que lhe foi proposta, pode também formular pretensão por intermédio da reconvenção, sobre a qual, procedimentalmente falando, é possível asseverar que, na sua oferta, deverá constar o valor da causa. O 292, parágrafo único, diz exatamente isso. 292 arrola lá as hipóteses de valor na causa e diz que, quanto à reconvenção, aplicar-se-á as mesmas disposições desses incisos. É uma demanda autônoma, o reconvinte ele vai ter que dizer o quanto pretende naquela demanda, né, respeitando aqueles incisos. O que vai haver diferença é se vai precisar pagar as custas ou não. Mas nós sabemos que o valor da causa não é importante só pelo pagamento das custas. Ele é importante para 1 milhão de outras coisas. Até arbitramento de honorários lá no final. Então, a reconvenção, por ser demanda autônoma, vai ter que ter lá o valor da causa. As outras. Não são devidos honorários? São sim. Vejam o 85, parágrafo 1º do CPC, diz lá. Pessoal, na dúvida é cabível honorário. Na dúvida sempre é. Inclusive com o novo CPC, demanda principal, reconvenção, cumprimento de sentença. Antes nem podia cumprimento de sentença provisório, agora cabe também. Então, na dúvida, ó, cabe honorários, tá bom? Foi muito benéfico aos advogados, artigo 85 do novo CPC. C. O réu estrangeiro que apresentar e residir fora do Brasil prestará caução suficiente ao pagamento das custas. Em caso de sucumbência, não. Vimos que uma das exceções lá no inciso 3 do 83 é justamente a reconvenção. D. Não há necessidade de juiz mandar proceder a respectiva anotação pelo distribuidor da propositura, pois não ocorre ampliação da relação jurídica processual. Errado. É possível ocorrer ampliação subjetiva em reconvenção. E letra E, final, o autor reconvencional poderá, até a intimação do réu acerca dos seus termos, alterar a causa de pedir, desde que haja consentimento deste último, não. Aplica o 329 à reconvenção também. Mesma coisa. Então, aplica o mesmo entendimento. Até a citação, o reconvinte pode alterar ou modificar suas causas de pedido, mas depois da citação, não. Depois da citação, entre aspas, né? Porque nesse caso, como eu já falei, é intimação na pessoa do advogado, porque o autor já tem advogado constituído nos autos, etc. Não é citação. Né? Citação é o ato de integrar um sujeito que está fora dentro do processo. E o autor já está dentro do processo. Então ele vai ser só intimado. Até a sua intimação eu posso trocar. Depois da sua intimação, eu não posso trocar sem o consentimento do reconvindo, que é o autor da demanda originária. Então ele tem que consentir, beleza? Então aqueles marcos temporais, citação e saneamento do processo são também relevantes aqui na reconvenção. O próprio 329, salvo engano, no parágrafo único diz lá que todas as regrinhas acima alinhavadas se aplicam à reconvenção.